escolher um bom livro de histórias clássicas para os bebês? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra, um espaço onde a gente conversa sobre literatura infantil. Eu estou aqui, lá no Instagram, bel.contaoutra, e no blog também, belcontaoutra.com.br, falando sobre literatura infantil e te ajudando a formar pequenos, grandes leitores. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que apresentar as histórias clássicas para os bebês e como fazer isso. E eu também vou analisar alguns livros aqui com vocês para que vocês consigam perceber algumas coisas na hora de fazer as escolhas de vocês também. Então, por que apresentar as histórias clássicas para as crianças? Os contos de fadas, os contos clássicos, eles fazem parte de um repertório comum, um repertório universal, né? As crianças aqui do Brasil e de vários outros lugares do mundo conhecem a história dos Três Porquinhos, do Chapeuzinho Vermelho, e não só as crianças do nosso tempo. Os nossos avós já conheciam, os nossos bisavós já conheciam. Essas histórias, elas fazem parte do nosso repertório comum e elas são referência para muitas coisas no nosso dia a dia. Essas histórias nos unem com outras pessoas de outros lugares e de outras gerações. Então é muito importante que a gente introduza os bebês nesse nosso mundo comum das histórias. Mas como a gente faz isso? Pega qualquer livro, qualquer história, ou tu fez um desenho que tenha as histórias dos Três Porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho, João e Maria. Esses contos todos vêm da tradição oral e em algum momento na história eles foram registrados. E esses registros, os primeiros, que são os mais originais, né? Eles têm textos lindos, mas são textos mais complexos, textos maiores, e em algumas vezes as histórias elas não são tão felizes assim, às vezes elas têm muitos detalhes e isso faz com que elas sejam um pouco difíceis de serem apreciadas pelos pequenos. É difícil tanto pela complexidade, né, e pelo tamanho do texto, como também pelos próprios assuntos, porque tem alguns assuntos que não faz muito sentido a gente já apresentar para as crianças bem pequenininhas. Algumas coisas elas só vão ter maturidade para entender quando elas estiverem maiores, então a gente não precisa apressar as coisas. Mas saber essas histórias, conhecer a base de algumas dessas histórias, as referências principais, é importante porque muitas vezes elas são citadas em outros livros, em outras histórias, em adaptações ou não, ou outras histórias mesmo que usam referências dos contos clássicos no seu texto, na sua construção. E para que as crianças consigam entender, elas precisam conhecer. Por isso eu sugiro que a gente use adaptações com os bebês. Se você quiser saber melhor o que é uma adaptação, eu sugiro que assista esse vídeo aqui, onde eu falei mais sobre o assunto. Uma das coisas principais para usar a adaptação, além de ser uma simplificação do texto, é que as adaptações geralmente vêm em livros ilustrados. E quando a gente está lendo para os bebês, as ilustrações são extremamente importantes. Mas e agora, como escolher uma boa adaptação? Como saber se o livro que você viu ali dos Três Porquinhos é uma boa adaptação para apresentar essa história para o seu filho? Bom, vamos olhar então alguns livros dos Três Porquinhos e tentar perceber juntos as diferenças entre eles. Eu vou te falar sobre 4 critérios e depois eu quero que você me diga lá embaixo qual livro você escolheria desses que eu vou mostrar para você. Eu peguei a história dos Três Porquinhos e comprei 4 livros mais ou menos às cegas para poder fazer esse julgamento com base nos meus critérios aqui com vocês pra gente poder ir pensando junto. Eu falo mais ou menos às cegas porque um deles eu tinha referência, que foi este aqui. Eu recebi um livro da mesma coleção, mas que era o do Patinho Feio, da Taba, que é um clube de assinaturas de livro infantil que eu sou parceira e tem vídeos sobre eles aqui no canal. Mas então vamos aos critérios. O primeiro critério que vale tanto para adaptações quanto para qualquer livro infantil é: o autor e o ilustrador estão identificados na capa? Eu sei, parece estranho, parece que como assim não vão dizer quem foi que escreveu o livro, mas isso acontece e agora vocês vão ver. Por que é importante isso?
Porque o trabalho de escrever o texto adaptado, de fazer essa adaptação, foi feito por alguém. Alguém selecionou, alguém contou essa história, alguém escreveu essa história. Alguém fez escolhas para que o texto saísse daquele jeito. Então essa pessoa merece estar ali reconhecida na capa do livro e quem fez a ilustração também. Além de ser uma valorização do trabalho, isso também mostra que a pessoa tem orgulho daquele trabalho, né? Que ela se enxerga como autor, que ela assumiu o cargo de autor e de ilustrador, que também é autor em muitas histórias, porque a ilustração também conta uma história. E quando isso não acontece, se a pessoa não tem orgulho do produto, do seu trabalho, a gente pode ficar assim, desconfiado de que talvez o trabalho não seja tão bom assim. Começar mostrando este livro aqui, Os Três Porquinhos, editado pela Paulinas, uma adaptação feita por Bia Vilela. Ela foi a autora e a ilustradora nesse livro aqui. Esse aqui, Os Três Porquinhos, Contos de Fadas Pop-Up, que é uma coleção também, editado pela Yoyo Books. Na capa, né, na frente, a gente não vê nome de autor e nem ilustrador. E aqui atrás, também não. Na verdade, aqui com letras bem pequenininhas nas referências, tem o nome da tradutora e da ilustradora, que é Edith Sliaka. Mas tá assim, bem pequenininho. E o autor não é falado. Acho que foi a própria editora, sei lá, as máquinas que escreveram a história. Esse outro aqui, Os Três Porquinhos, editado pela Melhoramentos, tem o nome logo aqui em cima. O Atílio, que foi quem adaptou a história e também ilustrou. E este outro aqui, Os Três Porquinhos, Toque Cinta, Contos de Fadas, que também é uma coleção, também é da Yoyo Kids, eu não tinha visto que era da mesma editora quando eu comprei esse livro. Também não tem o nome do autor e nem do ilustrador e nem aqui atrás nesse. Esse tem o nome da tradutora só, mas os outros não. Segundo critério é, se tem algum elemento extra no livro, ele é importante para a história? E o que são esses elementos extras? São as texturas, os pop-ups, sei lá, as coisinhas que abrem, fecham, puxam, né? Essas coisas que são muito comuns nos livros que trazem essas histórias e que são feitos para os pequenininhos. Elas estão nos livros para enriquecer a história, para acrescentar a história, ou se elas não tivessem ali, não faria diferença, ou talvez se elas não tivessem, o livro seria mais interessante. Esses dois aqui não tem nada dessas coisas. Esse aqui tem texturas, né? Aqui a gente já vê a roupinha tem uma textura. Aqui tem uma textura peludinha na roupa da mamãe. Aqui tem uma textura tipo de estopa que é para ser palha. Bom, eu já achei meio estranho que tem a cor aqui, mas não é a textura da palha. E aqui tem uma textura também de uma outra estopa, né? Não sei direito o nome desse negócio, mas não se parece em nada com madeira. E tá aqui meio que para representar a madeira, a textura da madeira, então não faz sentido. E aqui temos tijolos, aí tem lixas nos tijolos. Lixas pretas. Também não faz muito sentido. E aqui é uma textura que não é textura, né? Que é só um brilho no fogo. Podia ser um negócio quente, né? Já pensou? Aí ia fazer mais sentido. Enfim, eu sei que é importante que as crianças, os bebês, tenham contatos com diferentes texturas, que isso estimula um monte. Com certeza, concordo. Mas isso precisa ser feito num livro? E num livro assim, onde nem são as texturas certas, não era mais legal ter um livro normal, limpinho, sem nada dessas coisas, contar a história enquanto você tá ali lendo, contando a história, você dá um pedaço de madeira pro seu filho para mostrar, olha, isso é madeira? Ou talvez um pouquinho de palha, ou procura um tijolo descascado na casa e olha, aqui tem um tijolo igual da história, né? E esse aqui que é o pop-up, tem pop-ups, vamos ver se eles são interessantes. Eu tenho um vídeo sobre livros pop-up, vou deixar aqui, que é um vídeo que faz muito sucesso aqui no canal, onde eu falo sobre quando que é legal e quando não é legal. E este aqui é um exemplo que já vamos ver se é legal ou não é legal. Bom, o que é o pop-up? É esse negócio que salta nos livros, né? E tem aqui também as abinhas e coisas, isso deve ter um outro nome que eu não sei. Enfim, esse saltar, ele tá acrescentando alguma coisa nessa história? Ele é importante para a história? Que efeito ele traz? Aqui, ele só traz um efeito de pum,
estou grande, né? Isso chama a atenção das crianças, mas não faz diferença na história. É só realmente assim para chamar a atenção. E embaixo dessas abinhas, todas elas têm alguns animaizinhos escondidos, mas que também são animais bem aleatórios que não tem a ver com a história. Um porco-espinho, aqui um passarinho embaixo de um cogumelo, tá? O passarinho tá com um pouquinho de medo. Mas... Aqui, um sapo com chapéu de festa. Não faz sentido. Desnecessário. Esse é um bom exemplo de livros em que o pop-up é totalmente desnecessário. Só serve para fazer o livro ficar mais caro, porque foi caro. E o terceiro critério é a ilustração. A ilustração, ela comunica, ela também é a história. E quando a gente está falando de livros para as crianças pequenininhas, ela é uma parte muito importante da história. Mas como avaliar uma boa ilustração? Como saber o que é uma boa ilustração? Tem uma autora que eu não vou tentar falar o nome, porque é um nome bem complicado de falar, mas eu vou deixar escrito aqui, se você quiser tentar falar, fique à vontade, que disse que o livro infantil é a primeira galeria de arte que as crianças têm acesso. E essa frase pode nos fazer pensar em muitas coisas. E uma das coisas que ela nos faz pensar, que ela me faz pensar, é na importância de oferecer para as crianças materiais, ilustrações que tenham um traço autoral, que não sejam genéricos, que não sejam imagens computadorizadas que a gente não consegue saber quem foi que fez, sabe? Essas imagens genéricas e computadorizadas, elas nos causam uma certa indiferença. Mas quando as imagens, as ilustrações, elas são artísticas, elas são autorais, a gente consegue se conectar e elas vão formando o nosso repertório. E tem uma coisa que acontece comigo de vez em quando, assim, com uma frequência bem grande e que eu acho muito legal, que é reconhecer um artista, né, um ilustrador em outra obra, pelo traço. Como vocês sabem, quem tá aqui no Conta Outra há mais tempo, já viu outros vídeos, deve ter percebido, assim, né? E eu já falei em outros momentos que eu não sou uma pessoa muito boa de nomes. Eu faço algumas confusões, não gravo os nomes, não ligo muito o nome à pessoa e tal. Então, acontece, assim, com uma certa frequência de eu comprar ou receber algum livro e mesmo tendo lido o nome do autor e do ilustrador, só me dá conta de que eu já conheço aquele ilustrador quando eu vejo o desenho, quando eu vejo as imagens e vejo, opa, peraí, eu já conheço isso, eu já vi isso antes. E aí eu vou procurar e, tá, não, é o fulano, beleza, o fulano que fez o tal livro e o tal livro, né? Isso é muito legal, e criando esse repertório, e é muito legal poder encontrar coisas que a gente já conhece. Isso acontece com esse livro aqui, que é o mesmo desse outro aqui, O Patinho Feio, né? O mesmo autor e ilustrador. E a gente pode perceber pelos traços, os traços são muito semelhantes. Eles remetem muito um ao outro, tirando ainda o formato do livro, né? Que é realmente uma coleção. Mas mesmo que não fosse uma coleção, se fosse só a ilustração avulsa, a gente poderia reconhecer facilmente que foi feita pela mesma pessoa. Mas vamos olhar a ilustração. Essa é uma ilustração toda diferente, bem geometrizada, né? Com cores puras, e aqui daí tem umas texturas de fotografias. Essa aqui é uma ilustração que é super autoral, né? Ela tem um estilo, ela é diferentona, e a gente pode achar ela feia ou bonita, mas a gente não consegue não achar nada, né? A gente não sai indiferente e a gente não esquece ela. Se a gente vê outro livro dessa autora nesse estilo, a gente vai reconhecer com muita facilidade. Esse aqui que eu falei, vocês sabem que é o meu favorito já, né? Tá. Olha só, aqui o desenho ele é infantilizado, né? São traços mais infantis, formas mais infantis. Mas olha bem a expressão deles. Cada um tem uma expressão e não são expressões forçadas. É um desenho todo mais minimalista e que tem uma coisa interessante, ele tem esses traços mais fortes que são bem interessantes para os bebês. Eles ajudam, né, na visão dos bebês, principalmente quando eles são bem pequenininhos, que a visão ainda não está totalmente desenvolvida. Ó, as expressões. Aqui tem até uma página que não tem palavras, mas que a gente consegue sentir. Nessa página aqui a gente sabe que tem alguém espiando e logo tem alguém correndo perigo.
O lobo soprando. E o porquinho correndo apavorado. Todo o fundo branco, que dá mais destaque, tem esse contraste maior com a ilustração, deixa ela bem em evidência, é bem interessante. E aqui, de novo, as expressões, né? Ele tá... É bem sutil, mas a gente consegue ver que ele tá com medo. E agora este aqui. Bom, a gente olha na capa dele e a gente já vê que os porquinhos não têm expressão nenhuma, coitados. Parece que fizeram um botox. Estão ali com os olhinhos estralados. Agora ele está feliz. Ele está com medo, né? Eles estão com medo. Ele está feliz. E ele está um pouco assustado. Tosco, né? Mas pra mim aqui o problema nem é só a expressão dos porquinhos, né? Que eu tava focando nisso agora. Mas toda a mistureba. Tem muitos elementos que não precisavam, né, estar na história. Tá, tudo bem, podem estar, mas eles poluem a história. Poluem a imagem. E as cores também, tinha alguma intenção, né, de escolher essas cores, mas pra mim essa escolha ela não tá dizendo nada. E se ela foi feita, uma escolha de usar só azul, amarelo e rosa nos porquinhos, né, e preto no resto, ela deveria ter um porquê. Senão, por que não tudo colorido, normal, né? E agora esse aqui é simpático, né? Eu acho os porquinhos simpáticos e eu acho o lobo muito simpático e isso é muito engraçado. Olha só, aqui a mamãe falando pra eles, né? Mas tomem cuidado com o lobo mau. O lobo mau. Muito mau esse lobo, né? Eu tenho muito medo desse lobo. Ele é muito mau. Sério, o lobo é fofo. O lobo mau dá vontade de levar pra casa. Ele não é mau. E aqui de novo. Ele tá mandando beijo pra casa, né? E aqui ele tá, estou assustado. É meio tosquinho, né? Mas tá. E agora o quarto critério. Os elementos principais, os elementos-chave da narrativa estão presentes no texto? Que elementos são esses? São aqueles elementos clássicos que são usados como referência em outras histórias e que vão fazer com que a gente reconheça essa história em outros lugares. Para conseguir saber melhor quais são os elementos, a gente precisa conhecer as histórias originais, né? Vamos aqui fazer mais uma vez propaganda deste livro, que é um ótimo custo-benefício. Tem as histórias ali com texto integral bem legais. E tem aqui Os Três Porquinhos, que foi registrado pelo Joseph Jacobs e que tem uma história que é muito maior do que essa resumida que a gente ouve, né? Na história que ele registrou, o porquinho número 1 é comido pelo lobo, o número 2 também, e com o terceiro porquinho, o lobo tem muitas outras conversas, né? Antes dele ir tentar entrar na casinha pela chaminé, ele tenta enrolar o porquinho, fazer com que ele saia de casa umas 3 vezes. Isso tudo é contado aqui. Mas esses acabam não sendo elementos tão marcantes para a história. Para mim, o que são os mais marcantes? Os 3 porquinhos saíram de casa para construir suas próprias casas. Cada casa é feita de um material: palha, madeira e tijolos. O lobo mau vem primeiro na casa de palha, depois na de madeira, depois na de tijolos. E pra mim uma coisa muito legal, muito importante, é aquela fala do lobo, sabe? Pra mim isso faz total diferença na história. Eu vou bufar e soprar e sua casa derrubar. E aí ele, né, sopra, bufa e derruba a casa. E outro elemento dessa história é a hora, então, que o lobo tenta entrar na casa pela chaminé e cai no fogo ou na panela, né, e queima o rabinho dele. E agora as histórias. Essa aqui, como eu falei, mudou o material das casas. Eu não vi muito sentido nisso, mas tudo bem. Mas tem a fala do lobo. Tem o lobo que diz, então eu vou assoprar, aquele lobo que ameaça, né? E aí vai, e a casinha voa e tal. E o resto é meio básico, assim, tem todos os elementos. Esse aqui também, os porquinhos saem lá da casa da mãe deles e vão, e cada um decide construir a casa com um material. Aí vem o lobo, primeiro na primeira casa,
Aí a casa cai, aí o porquinho vai pra casa do irmão, aí também vem o lobo, nananã, e aí eles vão pra casa de tijolos, e aí o lobo vem e não consegue assoprar e eles ficam felizes, mas aí o lobo tem uma ideia, e aí o lobo queima aqui ele nem queima o rabo, né, o rabo tá lá em cima, queima as costinhas dele. E vai embora e os porquinhos ficam felizes. Nessa aqui, infelizmente, não tem o eu vou soprar e bufar e sua casa derrubar. Mas a gente pode fazer isso também na hora que estiver lendo. Nesse livro aqui, temos até um papai lá se despedindo dos porquinhos. E aí ele sai. Primeiro constrói a casa de palha, vem o lobo, aí derruba. E ele vai pra casa do irmão, né, que tinha construído a casa de madeira, derruba também. E aí eles vão lá pra casa de tijolos. E aí o lobo vem, cai na panela, e aí eles resolvem então depois construir casas de tijolos para todo mundo. Tem os elementos básicos da história. Nesta aqui, a mamãe dá aquele aviso, né? Cuide com o lobo mau, que não é mau. E aí o primeiro porquinho faz a casa de palha, o lobo vem, derruba a casa. Aí ele vai para casa do irmão, construiu a casa de madeira. E aí depois eles vão para a casa de tijolos. E o lobo assopra, mas a casa não se abala. E aí o lobo já desce ali, cai na panela, sai gritando e vai-se embora. E todo mundo fica livre do lobo mau. Também tem, né, a estrutura básica da história. A história dos três porquinhos, acho que é uma história bem difícil de alguém não colocar essa estrutura mais básica. Mas tem outras histórias que aí a gente tem que prestar mais atenção. E é isso aí, esses foram os 4 critérios para escolher uma boa adaptação. Quero saber de vocês, desses 4 livros, qual é o favorito? Bom, o meu já deve ter ficado bem óbvio, né? Este aqui, eu gostei muito de conhecer ele, já falei, mas vou repetir que eu conheci ele por causa do clube de assinatura Taba. E achei muito fofo, gostei muito das ilustrações e o texto também, eu acabei não lendo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, mas o texto dele é super bem escrito. Os links para todos os livros vão estar aqui embaixo, nas informações do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. E agora vocês podem ver aqui o vídeo onde eu falo sobre as 4 formas como a gente encontra as histórias clássicas atualmente por aí. Boas leituras e boas histórias! Tchau!